Este incidente ocorreu no verão de 2013, logo após eu completar 22 anos, e ainda é uma das experiências mais aterrorizantes que já vivi. Até hoje, sinto arrepios ao lembrar do ocorrido. Depois do acontecimento, retornei ao parque para tirar fotos durante o dia e compartilhar com um amigo como prova. Uma das minhas atividades favoritas naquele verão era dirigir tarde da noite, assim que o sol se punha ou assim que terminava meu expediente. Adorava explorar a cidade onde cresci. Na noite de 9 de julho de 2013, o Festival Ítalo-Americano da cidade estava em andamento. Após minha aula noturna de verão, decidi dar um passeio pelo centro da cidade, aproveitar um pouco do festival e encontrar alguns amigos. Saí do festival por volta das 22 horas, como ainda estava bastante desperto, decidi visitar um pequeno parque às margens de um lago local para relaxar e ouvir música. Quando cheguei lá, não havia mais ninguém por perto. A combinação de uma noite quente, a suave ondulação silenciosa da água, uma brisa suave e os distantes sons e luzes dos limites da cidade iluminando o horizonte criaram uma atmosfera perfeita para estar ao ar livre. Estacionei perto da entrada do portão para o antigo playground, que conhecia desde a infância, e me sentei em um dos balanços com meus fones de ouvido, imerso na música alta. Após cerca de meia hora, percebi um conjunto de faróis direcionados para o estacionamento, chamando minha atenção. Um pequeno carro vermelho, um Saturno, estava estacionado ao lado do portão do passageiro. Inicialmente, não pensei muito sobre isso, já que o local era comum para pesca noturna, mas algo em meu cérebro alertou para estar atento ao meu entorno. Notei que um homem e uma mulher estavam dentro do veículo, saindo e entrando, murmurando em sussurros abafados. Em certo momento, abriram as portas traseiras do carro e começaram a mexer no banco de trás, como se estivessem descarregando algo grande. Eles se esforçavam para permanecer na escuridão. Foi então que meu instinto me alertou para desligar a música. Mantive meus fones de ouvido e continuei balançando um pouco, fingindo estar alheio ao que eles estavam fazendo. Enquanto isso, ouvi a garota dizer algo que fez meu sangue gelar. Acho que ele está quase terminando nos balanços. Naquele momento, percebi que eles estavam tramando algo e a sensação de que estavam me observando confirmava os alarmes tocando na minha cabeça. Sentia uma ansiedade crescente, precisava sair dali, mas passar pelo portão e por eles para chegar ao meu carro parecia uma péssima ideia. Minha mente gritava para que eu não me aproximasse. Em vez disso, desci do balanço e caminhei em direção ao canto mais afastado do playground, agindo como se estivesse mandando uma mensagem para alguém enquanto me escondia fora de vista, tentando descobrir o que fazer em seguida. O que ouvi em seguida fez meu coração afundar no estômago, e uma voz de terceira pessoa juntando-se à conversa deles. Foi nesse momento que percebi que, enquanto estava ocupado mantendo meus olhos nesses estranhos, um segundo carro havia entrado no estacionamento. No entanto, o motorista nunca tinha saído até aquele momento em que estive fora de vista. Era uma mulher mais velha, com uma voz rouca que parecia indicar uma vida de tabagismo. De repente, os três começaram a discutir na escuridão, e eu sabia que precisava sair dali. Não queria ser visto enquanto saía do playground onde me escondia. Este playground estava situado contra uma cerca que separava a área de recreação da área de pesca e das quadras de basquete. Uma grande árvore com galhos espessos, mergulhando até o chão, crescia do lado da cerca onde eu estava. Decidi escalar essa árvore alta o suficiente para selar a cerca e pular para o outro lado. Realizei essa ação rapidamente em silêncio, embora a adrenalina corresse forte, quase me fazendo perder o equilíbrio e cair. Felizmente, consegui selar a cerca de arame, que começou a chiar alto e a cavar dolorosamente em minhas coxas através do jeans. No entanto, isso não importava enquanto eu seguia em frente. Depois de finalmente escapar, pulando a cerca, decidi me mover disfarçadamente pela escuridão, em direção à outra entrada fechada do parque, próxima ao cais dos barcos. Planejei seguir pela estrada de volta até onde meu carro estava estacionado. Quando eu estava lá, correria para o lado do motorista,
entraria o mais rápido possível, trancaria as portas e sairia dali. Enquanto caminhava pela grama úmida, meu coração ainda pulsava forte. Mas agora, dúvidas começaram a invadir minha mente. E se eu estivesse exagerando? E se estivesse tornando as coisas maiores do que realmente eram, como às vezes acontece? E se eles não estivessem fazendo nada de errado? Quando me aproximava da entrada principal, fiz o possível para me esconder nas sombras, evitando a luz da rua que iluminava o caminho. Havia um grande arbusto com um banheiro portátil do outro lado. Agachei-me rapidamente atrás dele, esperando até ter coragem para correr até ao meu carro. As pessoas ainda estavam lá, reunidas no estacionamento, com a mulher de voz rouca a menos de 50 metros de mim, ao lado de seu carro. Enquanto eu tentava decidir o próximo passo, ouvi algo que, além de tudo mais que tinha ouvido e experimentado naquela noite, sugou toda a força e coragem de mim. Foi como se alguém tivesse me atingido no estômago com um soco de medo, e todo o ímpeto que eu havia construído em meu corpo desapareceu instantaneamente. Eu não tinha certeza se aquela senhora estava me provocando, e mesmo depois de ela dizer aquilo, eu não estava certo se realmente ouvi o que pensei ter ouvido. Mas, qualquer que fosse a situação, eu sabia que precisava sair dali, e rápido. Mal tive tempo para pensar enquanto a senhora entrava em seu carro e ligava o motor. Com a visão das luzes traseiras se movendo para trás, agi rapidamente. Assim que ela começou a recuar e virar para abrir o portão, corri pela rua e me escondi na entrada da garagem de alguém, entre a folhagem espessa, o mais rápido possível. Observava enquanto os dois carros saíam do estacionamento, o Nissan dourado, dirigido pela senhora de voz rouca, seguindo na direção certa, enquanto o Saturno vermelho com o casal parou mais adiante. Assim que tive certeza de que os dois carros estavam fora de vista, corri pela calçada até o meu carro, tremendo tanto que mal consegui destravar a porta. Uma vez dentro, respirei aliviado ao descobrir que nada havia sido arrombado ou roubado. Saí do parque a uma velocidade não inferior a 50 km por hora na estrada principal de volta para casa. Cheguei ao parque por volta das 21 horas e já passava das 22h45 quando estacionei na garagem de casa, com o motor ainda ligado. Passei pelo menos 20 minutos ao telefone com a polícia, chorando, enquanto a realização completa do que acabará de acontecer me atingia. O departamento do xerife do condado foi chamado para investigar o parque depois que relatei o que a senhora mencionou sobre despejar um corpo, mas a busca não revelou nada. Eles me ligaram de volta por volta das 4 horas da manhã, após concluírem sua investigação, e fizeram mais algumas perguntas. Não consegui dormir durante aquela noite. Às 8 horas da manhã, liguei para minha mãe enquanto ela se preparava para ir ao trabalho e compartilhei o que aconteceu. Normalmente, ela é rápida em acalmar os ânimos, então eu liguei parcialmente para confirmar se estava reagindo exageradamente à situação da noite anterior. No entanto, após ouvir minha história, ela ficou em silêncio antes de me alertar para nunca mais voltar ao parque à noite. Evitei o local por meses depois disso, e até hoje não sei se algo foi registrado em meu relatório ou se as pessoas envolvidas foram descobertas naquela noite. Mais tarde, soube do desaparecimento de um homem da cidade vizinha, cujo caso foi noticiado algumas semanas depois. Seu corpo foi encontrado em um grande parque nacional, a cerca de 40 minutos de distância do pequeno parque. Ainda reflito sobre tudo isso até hoje. Cerca de 8 anos atrás, quando eu tinha por volta de 26 anos, ocorreu esse episódio. Naquela época, eu residia em uma pequena cidade situada nas montanhas do sul dos Apalaches. Se você não está familiarizado com essa região, pode imaginar de imediato uma atmosfera de pobreza e sombras sinistras. De fato, esses estereótipos existem, porém a cidade onde morava e ainda moro é uma comunidade universitária com aproximadamente 75 mil habitantes. Nossa cidade possui diversos parques públicos, sendo o mais recente e popular localizado na Zona Sul,
Esse parque abrange uma área para cães, um parquinho infantil comum e várias trilhas para caminhada, algumas delas atravessando áreas arborizadas. É comum avistar pessoas passeando com seus cães até tarde da noite por lá. Para que essa história faça sentido, é importante descrever brevemente o layout do parque. Na entrada principal, há um amplo estacionamento onde também se encontra um parquinho infantil, a área para cães e os banheiros. Esse estacionamento é mais comprido do que largo e se estende ao longo de uma calçada que passa ao lado do parquinho, indo até o outro extremo do parque, situado em algumas colinas. Através de algumas áreas levemente arborizadas, havia um pequeno lago e outro ainda menor. Este lote possuía um portão semelhante ao principal, mas com uma pequena área à frente, onde era comum as pessoas estacionarem seus carros antes de caminhar à noite. Naquela época, eu tinha uma amiga que era uma caminhante ávida. Ela era alguns anos mais velha do que eu e, embora fosse pequena, tinha uma coragem incrível. Frequentemente, ela saía para caminhar à noite, morando em um apartamento que ficava meio afastado, mas a apenas cerca de 1,5 km desse parque. Às vezes, ela dirigia até lá e caminhava sozinha à noite. Eu costumava dizer coisas como você deveria ter mais cuidado, talvez porque eu fosse um homem criado no sul e sempre preocupado com as mulheres em nossas vidas. Ela era muito esclarecida e ficava irritada quando eu expressava essas preocupações. Quero deixar claro que estou apenas tentando criar um contexto. Resumindo a história, comecei a acompanhá-la em algumas dessas noites de caminhada. Imaginava-se minha presença, um homem barbudo de 1,90 m e 250 libras, seria um impedimento para possíveis intrusos. Em uma dessas noites, estávamos caminhando. Geralmente, havia algumas pessoas no parque, mas não estava tão tarde. Era o final do outono, e as noites estavam escurecendo um pouco mais rápido. Parecia ser por volta das 20 horas, mas já se passaram 6 anos, então minha memória pode estar imprecisa. De qualquer forma, naquela semana, eu tinha um carro alugado devido a alguns reparos que estavam sendo feitos no meu veículo. Estacionei atrás do portão, do lado arborizado do parque, quando passamos pela floresta e contornamos uma colina em direção à entrada principal do parque. Eu percebi uma van pela minha visão periférica, enquanto estava puxando o portão do parque, que por algum motivo ainda não havia sido fechado. Os funcionários da minha cidade são conhecidos por não serem muito rigorosos na aplicação das regras de fechamento dos parques após o anoitecer. O que era estranho sobre essa van é que ela era uma espécie de clichê. Um modelo antigo da Chevy, sem janelas na parte de trás, com uma aparência desgastada pela ferrugem e tinta descascada. Tinha janelas escuras na frente, o que, dependendo de onde você mora, pode levantar suspeitas. Mas, no Tennessee, nos Estados Unidos, isso é comum, como praticamente um em cada 5 carros na estrada. Enquanto caminhávamos ao longo da calçada paralela ao lote, a van virou atrás de nós e passou lentamente pela nossa esquerda, quase parando antes de acelerar e circundar a nossa frente no final do lote. Neste ponto, eu estava obviamente prestando mais atenção, agora que a van estava retornando para perto de nós, e a janela do lado do motorista estava abaixada. Esta seria a parte em que muitos céticos provavelmente pensariam que estou inventando, porque o homem que nos olhava daquela van era praticamente um clichê. Ele era grande, até maior do que eu, com óculos estranhos estilo aviador que, embora pudessem ser óculos de sol, eram transparentes o suficiente para que ainda pudéssemos ver seus olhos. Ele usava um chapéu e um casaco estilo camelo, e tinha um grande bigode preto. Ele ficou a menos de 3 metros de nós, apenas nos encarando sem expressão por um momento, enquanto nós dois meio que paramos e ficamos tensos, olhando para ele. Havia algo em seu olhar, uma malevolência de coração frio, que eu nunca havia sentido antes em minha vida. Imediatamente, um arrepio percorreu meu corpo. Eu já li artigos sobre sociopatas e psicopatas, mas nada se comparava à sensação que esse homem me causou naquele momento. Os cientistas teorizam que o desconforto que sentimos na presença de indivíduos como ele está ligado a uma antiga resposta biológica,
remanescente dos tempos em que éramos presas e eles eram os predadores. Entre os grupos e tribos humanos, esse sentimento era instintivo. Naquele momento, porém, eu me senti como se estivesse desprotegido na tundra selvagem, com ele mirando em mim. Foi esse sentimento, mais do que qualquer outra coisa, que transformou aquele momento de lidar com um simples estranho em algo muito mais sinistro. Eu agarrei meu amigo pelo braço e disse, de forma ríspida, vamos. Começamos rapidamente a atravessar o campo em direção a uma série de colinas e árvores que se erguiam entre nós e o carro. Ela ficou chocada no início, mas seguiu rapidamente, metade caminhando, metade correndo, por centenas de metros. Só paramos quando percebemos que a van havia deixado o estacionamento atrás de nós e desaparecido. A adrenalina ainda estava pulsando em nossas veias quando tivemos uma rápida conversa, basicamente perguntando o que diabos estava acontecendo e concordando em voltar para o carro e sair dali. Atravessamos rapidamente a floresta e começamos a descer a colina em direção ao lote, onde havia alguns zigue-zagues amplos entre árvores e arbustos. Subimos a colina e avistamos o carro alugado lá embaixo. A van Chevy estava estacionada, com seus faróis brilhando intensamente, e subindo um pouco a colina, onde nos escondemos atrás de algumas folhas e observamos enquanto ele ligava e desligava os faróis por um momento. Então, ele se afastou um pouco e brilhou seus faróis mais uma vez na colina. Ele ficou lá parado por um longo momento enquanto nós nos perguntávamos o que fazer. Claro, ele abruptamente saiu do estacionamento e desceu a estrada rural de 2 pistas, que até então eu não havia mencionado. Era uma estrada isolada, com pouca coisa além de campos de vacas e árvores. Descemos correndo a colina em direção ao carro e estávamos quase fora da cobertura das árvores quando ele voltou. Felizmente, estávamos perto da cobertura e nos escondemos atrás de uma árvore, observando enquanto ele iluminava as árvores de vez em quando. Nesse momento, eu estava começando a pensar que talvez precisasse confrontá-lo ou algo assim, para tentar afastá-lo o suficiente para que minha amiga conseguisse escapar do medo. A mistura de adrenalina e raiva dentro de mim era como um rio escuro, prestes a transbordar, e eu quase não conseguia me conter. Estava a ponto de sair correndo da cobertura das árvores em direção a ele quando, de repente, ele arrancou do estacionamento, sinalizando claramente que não queria nos ver ali. Não precisamos de mais nenhuma dica, corremos até ao carro alugado e embarcamos. Pisando fundo no acelerador, alcançamos cerca de 96 km pela estrada até chegarmos a um bairro desconhecido para mim. Não avistamos a van pelo caminho. Na verdade, não vimos nenhum carro até chegar a uma via principal. Onde ele foi parar é um mistério para mim. Talvez tenha se escondido em algum lugar fora da estrada, ou simplesmente desaparecido no meio da noite. De volta ao apartamento, minha amiga brincou pela última vez sobre aceitar um spray de pimenta, caso eu quisesse lhe dar um. Rimos um pouco disso, mas estávamos claramente abalados. Conversamos sobre o incidente e concordamos em relatar o ocorrido à polícia no dia seguinte. Fui até a delegacia e relatei os acontecimentos a um oficial, mas nunca recebi nenhum retorno sobre o assunto. O que ele queria, ainda é um mistério. Talvez fosse apenas alguém desconfortável com a presença de pessoas no parque à noite, ou talvez fosse algo mais sinistro. O olhar que ele nos lançou enquanto estava parado ao nosso lado, porém, me fez sentir que escapamos por pouco de algo muito pior. Certamente, não tenho interesse em encontrar aquele homem novamente. Na época em que ocorreu esse incidente, por volta de 3 anos, eu era apenas uma adolescente de 14 anos de idade. Naquela época, eu era bastante ingênua e introvertida, tendo apenas algumas poucas amizades na minha turma. Embora desejasse ser mais sociável, preferia passar meu tempo sozinha lendo ou escrevendo, como um típico nerd. No início de novembro, recebi uma mensagem no meu celular convidando para sair à noite perto do parque próximo à nossa escola. Meus pais, que eram bastante rigorosos e preocupados, nunca me permitiriam participar. No entanto,
Por sorte, ou assim pensei na época, eles estavam planejando uma viagem noturna e só retornariam por volta das 4 horas da manhã. Assim que meus pais saíram, por volta das 8 horas da noite, corri para fora de casa em direção ao parque. Certifiquei-me de trancar a porta, já que meus pais eram bastante paranoicos, e era algo que sempre me alertavam. Ao chegar ao parque, percebi uma figura estranha perto da borda da floresta. Parecia que ninguém mais estava notando sua presença. Considerando minha reputação de ser uma pessoa um tanto esquisita, obcecada por crimes reais, decidi não mencionar isso naquela noite. Continuei curtindo a companhia dos outros, ignorando minha intuição, que sussurrava para eu correr. De vez em quando, eu olhava por cima do ombro e ainda o via lá, parado, por volta das 10 horas. Por volta das 10 horas, 4 pessoas decidiram sair devido ao toque de recolher iminente e ao frio que estava começando a fazer. A escuridão se instalava, com apenas algumas poucas luzes de rua acesas de vez em quando. O restante de nós optou por ir embora também, pois o local começava a parecer estranho e sinistro. O campo onde estávamos passeando era cercado por algumas entradas e saídas, e tinha um pequeno parque ao fundo, com a enorme estrutura da nossa escola secundária à nossa frente. Enquanto nos preparávamos para partir, avistei novamente o homem estranho, agora posicionado à direita da floresta, exatamente onde ficava a saída da estrada que eu precisava pegar para voltar para casa. Decidi me afastar do grupo e tentar controlar minha respiração acelerada. Não queria parecer paranoica, mas algo naquela situação me deixava desconfortável. Todos os programas de crimes reais que assisti estavam frescos na minha mente. O homem parecia ter cerca de 40 anos, com cabelos escuros, já nos seus 30 e poucos anos, e uma barba que o fazia parecer mais velho. Ele tinha uma estatura de cerca de 1,85 m, mas naquele momento, parecia ser muito mais alto. Estava a cerca de 3 metros de distância da saída que eu precisava usar. Quando me aproximei o suficiente dele, corri por cerca de 9 metros, através da saída e pela floresta. Finalmente me senti seguro o bastante para começar a caminhar rapidamente pela floresta. De repente, ouvi um ruído atrás de mim e parei de andar por um segundo, virando-me rapidamente para olhar por cima do ombro. Cerca de 4 metros atrás de mim, lá estava o mesmo homem, andando lentamente atrás de mim, quase como se estivesse tentando não chamar atenção. Isso só aumentou o meu medo. Virei-me e comecei a andar mais rápido, praticamente correndo. Embora morasse a apenas 10 minutos de distância do parque de onde saímos, não estava em forma o suficiente para correr até em casa. Depois de cerca de 7 minutos de caminhada rápida, cheguei ao meu bairro. Sabia que poderia correr até minha casa se fosse necessário. Verifiquei se ele ainda estava atrás de mim e, para minha surpresa, ele estava a apenas 20 metros de distância. Corri mais rápido do que nunca. Podia ouvir seus passos ecoando no concreto enquanto ele corria atrás de mim. Corri por um beco que conhecia bem, tentando despistá-lo. Por mais que tentasse me livrar dele, podia ouvir sua respiração pesada e seus passos se aproximando. Cortei pelos quintais das casas e finalmente cheguei em casa, correndo até a porta. Olhei para trás e o vi no pé da escada enquanto destrancava a porta e entrava, fechando-a atrás de mim. Ele bateu na porta com força. Corri pela casa, trancando todas as janelas e apagando as luzes, me escondendo no meu quarto com uma faca de cozinha em mãos, caso ele conseguisse entrar. Felizmente, ele não teve sucesso. Por meses, não contei a ninguém sobre o que aconteceu, com medo de me meter em problemas com meus pais por ter saído sem permissão. Me tornei mais solitária, escrevendo histórias de terror como uma forma de lidar com o trauma. Evitei sair de casa após as 7 horas. Em fevereiro, um colega de classe compartilhou uma história sobre um homem seguindo uma garota para casa desde o ônibus, e isso me deixou arrepiada. Ele me disse que ele foi preso há 2 semanas por agredir sexualmente uma criança e que havia escapado na noite anterior. Até a outra garota mencionou que ele parecia o mesmo homem que estava perto da escola.
Quando minha mãe me mostrou uma foto dele e soube de seus crimes, fiquei aterrorizada ao pensar no que poderia ter acontecido se ele me tivesse alcançado. Não estaria aqui contando essa história.